Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Aquele dia começou como qualquer outro, desde que a solidão tomou conta da minha vida. O galo cantou ao longe e eu me levantei com o mesmo peso no peito de sempre. A casa inteira respirava silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede, como se fizesse questão de me lembrar que o tempo passava, mesmo quando eu não queria. Acendi o fogão a lenha, senti o cheiro familiar da fumaça se misturando ao ar fresco da manhã no sertão de Goiás. Preparei um café preto forte, amargo, do jeito que sempre gostei, e cortei um pedaço de pão amanhecido. O calor do dia já começava a subir da terra seca, prometendo mais uma jornada de sol inclemente sobre o cerrado. Tudo parecia igual, a mesma rotina sem cor e sem novidade. As cigarras começavam seu canto insistente nos pés de peque, misturado ao mugido distante das vacas e ao cheiro de diesel que vinha do gerador velho. Era setembro, tempo de seca brava, quando até as plantas pareciam suspirar de sede. Coloquei o chapéu de palha desbotado, calcei as botinas de couro curtido pelo tempo e respirei fundo. Era hora de seguir para a lida com o gado. Peguei o facão que ficava pendurado na parede e me dirigi para a porta da frente, já pensando na cerca que precisava consertar perto do açude. Abri a porta, esperando apenas o sol nascente dourado sobre os morros. Mas, em vez disso, encontrei algo que me fez estremecer dos pés à cabeça. Na varanda, caída sobre as tábuas de madeira gasta, havia uma jovem. O primeiro instinto foi achar que fosse apenas algum embrulho ou sombra mal feita pela luz da manhã, mas quando me aproximei, meu coração disparou. Era uma mulher, ainda muito nova, com a barriga já crescida, denunciando uma gravidez avançada. Estava suja de poeira vermelha, exausta, completamente desmaiada sobre as tábuas da varanda, como um pássaro que caiu do céu. A caneca que eu segurava escorregou das minhas mãos calejadas e se espatifou no chão, espalhando o cheiro do café quente que logo se perdeu diante do choque. Ajoelhei-me ao lado dela, o coração batendo forte no peito. Toquei seu rosto com cuidado. Estava quente de febre, a respiração curta e irregular, mas ainda viva. O vestido estava rasgado em vários pontos, deixando à mostra hematomas roxos nos braços magros e marcas fundas nos pulsos, como se tivesse sido amarrada com cordas. Era leve demais, frágil como galho seco, o rosto pálido contrastando com os cabelos castanhos grudados de suor e terra. Seus lábios estavam rachados de sede, as mãos arranhadas como de quem andou muito pelo mato. Nas solas dos pés descalços, cortes e calos de quem caminhou léguas em chão pedregoso. Era como se tivesse fugido de algum lugar muito longe, carregando apenas o que tinha no ventre e a roupa do corpo. Sem pensar duas vezes, ergui aquele corpo frágil nos meus braços calejados. Era tão leve que me assustei. Como podia carregar uma criança sendo apenas pele e osso? Levei-a para dentro da casa, para o quarto de hóspedes que sempre mantive arrumado, mesmo sem receber visitas há anos. Coloquei-a na cama com cuidado, como se fosse feita de vidro. Corri até a cozinha, enchi uma bacia com água fresca do filtro de barro e voltei depressa. Molhei um pano limpo e comecei a limpar seu rosto devagar, tirando a poeira vermelha do cerrado, misturada ao suor e às lágrimas secas. Quando passei o pano molhado pelos lábios ressecados, ela gemeu baixinho, como criança com febre. Murmurei sem pensar, com uma voz que não usava há tanto tempo. Aguenta firme, menina. Você não está sozinha agora. Do lado de fora, meu cavalo pastava inquieto perto da varanda, relinchando como se também pressentisse que algo importante havia acontecido naquela manhã que começou igual a todas as outras.
O vento quente balançava as cortinas desbotadas do quarto, trazendo o cheiro de terra seca e a promessa de mais um dia de calor, de rachar pedra. Sentei-me numa cadeira velha ao lado da cama e fiquei ali, observando cada suspiro frágil dela como se fosse uma vitória contra a morte. A lembrança da minha companheira perdida me invadiu de repente, como se estivesse sentado novamente ao lado de alguém lutando pela vida. Só que desta vez não era a despedida que eu presenciava. Era talvez um começo. Olhei para aquele corpo pequeno e abatido, para a barriga que guardava uma vida inocente, e compreendi algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Talvez o destino tivesse posto essa moça na minha varanda por algum motivo. Talvez fosse um chamado, uma resposta para os anos de silêncio que eu carregava no peito como pedra pesada. Naquele instante, sem que as palavras saíssem da minha boca, fiz uma promessa que queimou forte dentro do peito. Enquanto tivesse fôlego, ninguém mais machucaria aquela mulher. Ninguém mais ameaçaria a criança que ela carregava. Estariam seguras aqui, nesta casa que há tanto tempo só conhecia solidão. E foi assim, num dia que parecia começar como todos os outros no meu mundo parado no tempo, que a vida voltou a bater na minha porta. Literalmente. Caída na minha varanda como presente dos céus, estava não apenas uma pessoa precisando de ajuda, mas também a razão que mudaria o rumo da minha existência para sempre. Ela acordou quando o sol já estava alto, derramando luz dourada pelas frestas da janela. Eu havia passado a manhã inteira ali sentado, vigiando cada respiração, cada movimento pequeno que indicasse que estava melhorando. O trabalho na fazenda podia esperar. Aquela mulher precisava de cuidado. O primeiro sinal foi um gemido baixo, quase imperceptível. Depois, os dedos se moveram devagar sobre o lençol limpo. Quando seus olhos finalmente se abriram, eram 2 poços escuros de medo e confusão. Ela tentou se sentar de supetão, mas o corpo fraco não obedeceu. Caiu de volta no travesseiro, ofegante, as mãos instintivamente protegendo a barriga crescida. Foi então que me viu sentado na cadeira ao lado da cama. O pavor que cruzou seu rosto me partiu o coração. Encolheu-se contra a cabeceira da cama como animal acuado, os olhos arregalados fixos em mim. Começou a tremer, não de frio, porque o calor já apertava mesmo dentro da casa, mas de um medo profundo, visceral, que vinha lá de dentro. Calma, menina, disse devagar, sem me mexer da cadeira. Minha voz saiu rouca de tanto tempo sem usar. Não vou machucá-la. Ela não respondeu. Apenas me olhava como se eu fosse algum predador pronto para atacar. Os lábios se moviam sem som, talvez uma oração, talvez apenas o desespero tentando encontrar palavras. Você desmaiou na minha varanda. Expliquei com a voz mais suave que consegui. Estava com febre, muito fraca. Trouxe você para dentro para descansar. Ainda nada. Apenas aqueles olhos enormes me estudando, tentando decifrar se eu era perigo ou proteção. Podia ver as marcas da fome no rosto magro, a palidez doentia da pele, a forma como segurava a barriga, como se fosse a única coisa boa que lhe restava no mundo. Está com sede? Perguntei. Dessa vez, houve uma reação. Um aceno quase imperceptível, mais com os olhos do que com a cabeça. Levantei-me devagar, mostrando que não tinha pressa, não tinha intenção de assustá-la mais do que já estava. Fui até a cozinha e voltei com um copo d'água fresca e um prato com algumas fatias de pão com manteiga. Deixei tudo na mesinha ao lado da cama e voltei para minha cadeira, mantendo distância. Ela olhou a comida como se fosse uma armadilha. Depois olhou para mim, depois de volta para o prato. A fome e a sede lutavam contra o medo. Vi quando a necessidade venceu. Ela pegou o copo com mãos trêmulas e bebeu tudo de uma vez só, água escorrendo pelo queixo. Depois foi a vez do pão. Comeu devagar, cada pedaço mastigado com cuidado, como se temesse que eu fosse tirar a comida de suas mãos a qualquer momento. Era doloroso de ver.
Alguém tão jovem, já tão acostumada com a crueldade do mundo. Como se chama? Perguntei quando ela terminou. A voz que saiu foi apenas um fio. Marina. Prazer, Marina. Eu sou José. Fiz uma pausa. Quantos meses? Ela pousou a mão na barriga, gesto protetor e instintivo. 8, sussurrou. 8 meses. Meu Deus. 8 meses de gravidez e andando pelo mundo, fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. As marcas nos pulsos contavam uma história que eu já imaginava, mas que doía demais para pensar. Quem fez isso com você? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, carregadas de uma raiva que não sabia que ainda existia dentro de mim. Marina baixou os olhos e se fechou como flor ao entardecer. Puxou o lençol até o queixo, escondendo as marcas nos braços. Não ia responder. Ainda não confiava em mim o suficiente. Respirei fundo, tentando acalmar a fúria que fervia no peito. Assustar a moça não ia resolver nada. Ela já havia apanhado o suficiente na vida. Não precisava da minha raiva também. Você pode ficar aqui, disse, suavizando a voz. Pelo tempo que precisar, até o bebê nascer se quiser. Depois também. Ela me olhou de novo, desta vez com algo que parecia esperança misturada com desconfiança. Como se quisesse acreditar, mas não conseguisse. Por quê? Perguntou, e havia uma dor tão profunda nessa pergunta simples que senti meu peito apertar. Fiquei pensando na resposta. Por que mesmo estava fazendo isso? Não conhecia aquela mulher. Não sabia de onde vinha, que problemas carregava, de quem estava fugindo. Mas havia algo nela que mexia comigo, uma ferida aberta que reconhecia nas minhas próprias cicatrizes. Porque todo mundo merece um lugar seguro para descansar, disse finalmente. E porque já fiquei sozinho demais nesta vida para deixar outra pessoa sofrer sozinha. Marina não disse mais nada, mas vi seus ombros relaxarem um pouco. O medo ainda estava lá, agarrado nela como segunda pele. Mas agora havia uma rachadura pequena por onde a esperança podia entrar. Deixei um copo d'água fresca na mesinha e me levantei. Vou estar aqui perto se precisar de alguma coisa. A porta fica aberta, você pode sair quando quiser. Ninguém vai te forçar a nada. E saí do quarto devagar, fechando a porta só pela metade. Lá fora, as cigarras cantavam alto no calor do meio-dia. Sentei na varanda e acendi um cigarro, as mãos tremendo um pouco. Há anos não me sentia responsável por outra pessoa. A sensação era estranha, assustadora e ao mesmo tempo reconfortante. Como se um motor enguiçado dentro de mim voltasse a funcionar depois de muito tempo parado. Alguma coisa havia mudado naquela casa silenciosa, e não era só a presença da moça. Era algo dentro de mim, como se uma porta fechada há muito tempo se abrisse apenas uma fresta, deixando entrar um fio de luz. À tarde ouvi passos no corredor. Ela havia saído do quarto, provavelmente procurando o banheiro. Não fui ver. Deixei que explorasse a casa no seu ritmo, que se acostumasse devagar com a ideia de estar segura. Quando escureceu, preparei uma sopa de galinha com legumes da horta abandonada atrás da casa. Bati na porta do quarto e deixei o prato numa bandeja, junto com mais água e alguns biscoitos. Obrigada, ouvi ela sussurrar do outro lado da porta. Foram as primeiras palavras que dirigiu a mim por vontade própria. Pequena coisa, mas que aqueceu meu peito como fogo na madrugada fria. Naquela noite, deitei-me cedo, mas não consegui dormir. Ficava escutando os sons da casa, o rangido da madeira velha, o barulho do vento nos beirais e, por baixo de tudo, a respiração de alguém além de mim. Havia outra pessoa viva naquela casa. Depois de tantos anos de solidão, o simples fato de não estar sozinho parecia um milagre pequeno. Na madrugada, acordei com um som baixo, choro contido, abafado pelo travesseiro. Fiquei deitado, ouvindo, o coração apertado. Depois de um tempo, o choro cessou, mas o sono não voltou. Fiquei pensando na moça no quarto ao lado, nas lágrimas que derramava sozinha na escuridão.
pensando no que faria nos próximos dias, em como cuidar de alguém tão machucado pela vida. Quando o galo cantou e o sol começou a clarear atrás dos morros, levantei-me e fui preparar o café. A rotina continuava, mas agora tinha outro sabor. Havia esperança naquela casa, frágil, assustada, mas viva. E isso era mais do que eu tinha em anos. Marina ficou 3 dias trancada no quarto, saindo apenas para usar o banheiro, quando tinha certeza de que eu estava longe da casa. Eu deixava a comida na porta 3 vezes ao dia e quando voltava, o prato estava vazio. Era como cuidar de um animal ferido que ainda não confia no tratador. As refeições sumiam rápido demais. Ela comia com a fome de quem passou tempo demais sem saber quando seria a próxima refeição. Pensei em todas as noites que ela deve ter dormido com o estômago vazio, protegendo a barriga crescida enquanto seu próprio corpo definhava. No 4º dia, encontrei-a na cozinha de manhã cedo. Estava de pé junto à janela que dava para o terreiro, observando as galinhas que ciscavam na terra vermelha, em busca de minhocas. Usava um dos meus camisões velhos que havia deixado na cama. Ficava grande demais nela, fazendo-a parecer ainda mais frágil. Ao me ver aparecer na porta, deu um passo para trás, mas não correu. Progresso. Bom dia, disse, tentando soar natural enquanto me dirigia ao fogão. Bom dia, respondeu numa voz ainda sussurrada, mas menos trêmula que antes. Conseguiu dormir? Perguntei enquanto acendia o fogo embaixo da chaleira. Ela balançou a cabeça. Escuto barulhos à noite. São só os bichos do mato, expliquei, mexendo o café no coador de pano. Coruja caçando rato, sapo procurando parceira, às vezes um tatu cavando atrás de raiz. Nada que possa machucar você ou o bebê. Marina assentiu, mas percebi que não estava totalmente convencida. Ainda sobressaltava com qualquer som diferente, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento para levá-la embora. Preparei 2 xícaras de café e coloquei açúcar cristal na dela sem perguntar. Notara que precisava ganhar peso, e açúcar era energia fácil. Coloquei uma xícara na mesa e fiz sinal para ela se sentar. Quer sentar comigo para o café? Ofereci. Ela hesitou, olhando primeiro para mim, depois para a cadeira, calculando se era seguro ficar tão perto. Acabou se aproximando da mesa, mas sentou na ponta da cadeira, pronta para sair correndo se necessário. Tomamos café em silêncio, mas era um silêncio diferente dos últimos dias, menos pesado. Ela observava meus movimentos por cima da xícara, ainda estudando, ainda decidindo se podia confiar. Há quanto tempo você vive sozinho aqui? Perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre minha vida que quase não sabia como responder. Uns 10 anos sozinho, disse, mas moro aqui há mais de 20. Não tem família? Senti o aperto conhecido no peito. Tinha uma mulher, Maria. Morreu de câncer há 10 anos. Não tivemos filhos. Sinto muito, disse, e havia sinceridade genuína na voz dela. E você? Retribuí. Tem família? O rosto de Marina se fechou imediatamente, como janela batendo com o vento forte. Não mais, respondeu curta. Não insisti. Cada um carregava suas feridas do jeito que conseguia. Sabia bem como era doloroso falar sobre perdas ainda sangrentas. Terminamos o café em silêncio. Quando me levantei para sair para o trabalho na cerca quebrada, Marina falou: Posso ajudar com alguma coisa? Parei na porta, surpreso. Como assim? Aqui na casa, na cozinha, na limpeza. Não quero ficar parado o dia todo só pensando. Havia uma determinação pequena, mas real na voz dela. Não precisa se preocupar com isso. Você está aqui para descansar, para se recuperar. Quero ajudar, insistiu. E pela primeira vez, vi um lampejo de personalidade própria além do medo. Por favor. Olhei ao redor da cozinha. Realmente a casa de um homem sozinho tinha suas deficiências. Os pratos se acumulavam, o chão juntava poeira, a roupa suja ficava dias no cesto. Tem um jardim atrás da casa
que está meio abandonado desde que ficou só eu aqui, se quiser dar uma olhada." Ela concordou com a cabeça, quase sorrindo. Era a primeira expressão próxima da alegria que eu via no rosto dela. Saí para a lida com o coração mais leve. Consertei a cerca quebrada pensando em Marina na casa, talvez cozinhando, talvez arrumando as coisas. A ideia de voltar para casa e encontrar alguém me esperando era estranha e reconfortante ao mesmo tempo. O calor apertou forte naquela manhã. O sol queimava a pele mesmo por baixo do chapéu, e o suor grudava a camisa nas costas. Mas eu trabalhava assobiando baixinho, coisa que não fazia há anos. Quando voltei no meio da tarde, Marina estava ajoelhada no quintal dos fundos, arrancando mato entre os pés de couve que Maria havia plantado e que eu deixara crescer selvagem. Tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo e, apesar da barriga grande, trabalhava com cuidado e determinação. "Está ficando bonito", comentei, admirando o canteiro já limpo. "Minha avó tinha uma horta grande", disse sem levantar os olhos da terra. "Ela me ensinou a plantar quando eu era pequena. Dizia que quem sabe fazer a terra dar fruto nunca passa fome." "Sua avó ainda vive?" Marina parou de capinar e ficou quieta por um tempo. "Morreu quando eu tinha 15 anos. Mais uma peça do quebra-cabeças da vida dela. Órfã cedo, crescida com a avó, sozinha no mundo aos 15 anos. Não era difícil imaginar como alguém tão jovem e vulnerável tinha acabado nas mãos de quem a machucou. Ela parece ter sido uma mulher sábia", disse. "Era a única pessoa que..." Marina se interrompeu, como se fosse dizer algo íntimo demais. "Era boa comigo." "Amanhã posso trazer algumas sementes da cidade", ofereci. "Tomate, feijão, quiabo, o que você quiser plantar." Marina me olhou pela primeira vez, sem o medo de animal acuado nos olhos. "Você ia à cidade?" Notei a ansiedade que voltou à voz dela. "Preciso comprar alguns mantimentos. Mas se você não quiser ficar sozinha..." "Não", disse rápido demais. "É que, se alguém perguntar por mim..." "Ninguém vai perguntar", garanti. "E se perguntarem, eu não sei de nada. Nunca vi ninguém." Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegara. Era um olhar que pedia para acreditar, para confiar. Um olhar que dizia que ela queria muito ter alguém do lado dela, mas que havia aprendido da pior forma que as pessoas machucam. "Obrigada", sussurrou. Naquela tarde, Marina varreu a casa toda e organizou a cozinha. Quando preparou o jantar, o cheiro de comida caseira invadiu a casa pela primeira vez em anos. Feijão com linguiça, arroz soltinho, couve refogada da própria horta. Jantamos juntos pela primeira vez. Ela comeu devagar, mastigando com cuidado, mas comeu bem. Falamos pouco, mas era um silêncio diferente, não pesado como a solidão, mas suave como o companheirismo. "A comida está muito boa", elogiei. "Minha avó também me ensinou a cozinhar", disse. "Dizia que homem que não sabe se virar na cozinha vira escravo da fome." Ri pela primeira vez em semanas. Ela estava certa. Eu vivia de ovo frito e pão com manteiga. Marina quase sorriu. Quase. Mas foi o suficiente para aquecer meu peito como lenha na fogueira. Depois do jantar, ela lavou a louça sem eu pedir. Eu sequei lado a lado na pia pequena. Nossos braços se esbarraram por acaso e ela não se encolheu. Outro progresso. Antes de dormir, ouvi seus passos no corredor. Depois, o som da porta do quarto se fechando devagar. Mas desta vez não houve choro na madrugada. Era progresso. Pequeno, frágil, mas real. Marina estava começando a confiar. E eu estava começando a lembrar como era ter alguém para cuidar. Alguém que se importasse se eu chegasse em casa. Alguém que fizesse aquela casa vazia voltar a parecer um lar. O céu escureceu de repente numa quinta-feira de tarde, como acontece no Cerrado quando as chuvas de outubro finalmente chegam. Nuvens pesadas e negras se acumularam sobre os morros, carregadas de trovão e ventania. O ar ficou denso,
elétrico, com aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva forte. Marina estava na cozinha me ajudando a descascar mandioca para o jantar quando o primeiro raio cortou o céu. Um clarão branco e violento que iluminou toda a casa por um segundo. Ela largou a faca que estava usando e se encolheu contra a parede, os olhos arregalados de pavor absoluto. "É só chuva", disse, tentando acalmar. "Primeira tempestade da época, faz bem para a terra." Mas Marina não me ouviu. Estava longe, perdida em algum lugar terrível dentro da própria memória. O corpo todo tremeu quando o segundo raio veio, seguido de um trovão que fez a casa inteira estremecer. "Ele vinha sempre durante as tempestades", sussurrou, a voz quebrada de medo. Dizia que o barulho abafava meus gritos. Senti o sangue gelar nas veias. Não perguntei quem era ele. Já sabia. Era o demônio que tinha deixado aquelas marcas nos pulsos dela, que tinha transformado uma moça nova numa sombra assombrada. O terceiro raio foi mais forte ainda, rasgando o céu em dois. Marina gritou e se jogou no chão da cozinha, cobrindo a barriga com as mãos, se enrolando numa bola como bicho ferido. Começou a balançar para frente e para trás, gemendo baixinho. "Ele vai me encontrar", chorava. "Sempre me encontra quando chove, sempre." Me ajoelhei-me ao lado dela no chão frio da cozinha, mas não a toquei. Sabia que naquele momento qualquer contato físico podia ser interpretado como ameaça. "Marina, olha para mim", disse com a voz firme, mas suave. "Você está segura aqui, comigo. Ninguém vai te machucar." Mas ela continuava balançando, os olhos fechados com força, perdida no pesadelo que vivia na cabeça. "Ele bate mais forte quando chove. Diz que ninguém escuta, que posso gritar à vontade." A raiva que senti foi tão intensa que precisei apertar os punhos para não socar a parede. Que tipo de monstro fazia isso? Que tipo de homem usava o medo de uma tempestade para torturar uma mulher grávida? A chuva começou a cair então. Primeiro algumas gotas pesadas no telhado de zinco, depois um dilúvio que abafou todos os outros sons do mundo. Era exatamente nesse barulho que eu encontrava paz nos anos de solidão. O tamborilar da água no teto, o vento uivando nos cantos da casa, a sensação de que o mundo lá fora tinha parado para descansar. Mas agora entendia que esse mesmo barulho era terror puro para Marina. Cada gota que batia no zinco era uma lembrança de dor. Cada rajada de vento era o eco de gritos abafados. "Marina!" chamei mais alto, tentando atravessar a barreira do medo que a cercava. "Me escuta, você não está lá. Não está com ele. Está aqui na minha casa e eu estou cuidando de você." Devagar, muito devagar, ela abriu os olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto como a chuva nos vidros da janela. Me olhou como se estivesse tentando me reconhecer, tentando voltar do lugar terrível onde a mente a havia levado. "José", sussurrou. "Estou aqui", disse. "Não saí daqui, não vou sair." "Ele me batia", começou a falar, a voz saindo aos pedaços. Principalmente quando chovia forte assim. "Dizia que podia fazer o que quisesse porque ninguém ia ouvir meus pedidos de socorro." Senti vontade de vomitar. A imagem daquela mulher frágil apanhando enquanto a chuva abafava seus gritos me fez cerrar os dentes de raiva. "Quem, Marina? Quem fazia isso com você?" Precisava de um nome para colocar na cara do monstro. "Rogério", disse, e o nome saiu como cuspe amargo. "Rogério Santos. Ele dizia que era meu marido. Rogério. Agora eu tinha um nome. Um alvo para toda a fúria que fervia dentro de mim. Onde vocês moravam? Na cidade, numa casa nos fundos da borracharia dele." Marina se sentou devagar, ainda tremendo. "Ele me trancava lá. Dizia que era para me proteger, mas eu sabia que era para ninguém me ver machucada." A tempestade lá fora continuava furiosa. Raios se sucediam, iluminando a cozinha, seguidos de trovões que faziam os pratos balançarem no armário.
Mas Marina estava falando agora, como se a represa do silêncio tivesse se rompido junto com as nuvens. Comecei a viver com ele depois que minha avó morreu. Eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém. Ele apareceu no enterro, disse que era conhecido da família, que ia cuidar de mim. A voz dela ficou amarga. No começo era gentil, me dava roupas bonitas, comida, falava que me amava. Quando começou a bater em você? Depois que fui morar na casa dele. Começou devagar, um empurrão aqui, um beliscão ali. Dizia que era ciúme, que era porque se preocupava comigo. Marina limpou o rosto com as mãos sujas de terra da mandioca. Depois foi piorando, principalmente quando descobriu que eu estava grávida. Ele não queria a criança? Queria, mas ficou ainda mais possessivo. Dizia que agora eu nunca podia sair de perto dele, que era mãe do filho dele e propriedade dele para sempre. Propriedade. A palavra me fez ranger os dentes. Marina não era gado para ser possuído por ninguém. Como você conseguiu fugir? Na última vez que ele me bateu, pensei que ia morrer. Marina tocou a barriga com cuidado. Ele me chutou aqui, no bebê. Sangrei muito. Quando desmaiou bêbado, peguei o pouco dinheiro que tinha escondido e saí andando. E veio parar aqui. Andei 3 dias. Parava nas casas pedindo comida, pedindo um lugar para dormir. A maioria das pessoas fingiam que não me viam. Algumas davam um pão, um copo d'água. Quando cheguei perto da sua casa, não conseguia mais andar. Lembro de subir a ladeira e depois, nada. A chuva começou a diminuir lá fora, mas os trovões ainda ecoavam distantes. Marina parecia mais calma agora que havia falado, como se dividir o peso da história a tivesse aliviado um pouco. Marina, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Esse Rogério, ele sabe onde você está? O medo voltou aos olhos dela imediatamente. Não sei, espero que não. Mas ele tem amigos por toda parte. Alguns na polícia também. Na polícia? É compadre do sargento da delegacia. Já me trouxeram de volta para ele 2 vezes quando tentei fugir antes. Marina me olhou com desespero. José, se ele descobrir onde estou, não vai descobrir, disse com uma firmeza que não sabia se sentia. E se descobrir, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ela me olhou como se quisesse acreditar, mas não conseguisse. Você não conhece o Rogério. Ele é violento. Tem gente perigosa do lado dele. Não quero que você se machuque por minha causa. Marina, escuta bem o que vou te dizer. Peguei suas mãos nas minhas pela primeira vez desde que ela chegara. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai encostar um dedo em você, nem nele, nem no bebê. Isso é uma promessa. Ela apertou minhas mãos e senti como tremiam ainda. Obrigada, sussurrou. Não sei por que está fazendo isso por mim, mas... obrigada. Fiquei ali no chão da cozinha, segurando as mãos daquela mulher quebrada que o destino havia posto no meu caminho, escutando a chuva que acalmava lá fora. Naquele momento, entendi que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais só eu e minha solidão. Agora tinha alguém para proteger. E se esse tal de Rogério aparecesse por aqui procurando por ela, ia descobrir que nem todo homem do interior era covarde. Alguns ainda sabiam defender o que era certo. A tempestade passou, mas a guerra que se aproximava estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à tempestade, Marina ficou diferente. Mais falante, como se contar sua história tivesse quebrado algum dique dentro dela. Mas também mais nervosa, sobressaltando com qualquer barulho, olhando sempre para a estrada que sumia na curva do morro. Ele vai vir, dizia toda manhã enquanto tomávamos café. Não sei quando, mas vai vir. Eu tentava tranquilizá-la, mas no fundo sabia que ela provavelmente estava certa. Homens como esse Rogério não desistiam fácil de suas propriedades. E uma mulher grávida fugida era questão de honra torta para esse tipo de gente. Foi numa dessas manhãs
enquanto ela cuidava da horta e eu consertava o telhado do galinheiro, que Marina começou a falar sobre sua vida antes do inferno. Minha avó se chamava Josefina, disse, arrancando mato entre os pés de quiabo. Todo mundo chamava ela de Dona Fina. Tinha mãos mágicas para a cura. Conhecia chá para todo tipo de doença. E sua mãe? Marina parou de capinar e ficou quieta por um tempo longo. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. Deixou um bilhete dizendo que ia voltar, mas nunca mais apareceu. Deve ter sido difícil para uma criança. Foi e não foi. Minha avó cuidou de mim como se eu fosse filha dela. Me ensinou a ler, a escrever, a cozinhar, a cuidar de plantas. A voz de Marina ficou suave, carregada de saudade. Ela dizia que mulher tinha que saber se virar sozinha no mundo, porque homem não era garantia de nada. Ironia amarga. Dona Fina havia tentado preparar a neta para ser independente, mas quando morreu, Marina estava vulnerável demais para resistir às promessas falsas de proteção. Ela morreu como? Derrame. Foi rápido, graças a Deus. Não sofreu. Marina limpou os olhos com as costas da mão suja de terra. Mas quando ela morreu, eu fiquei perdida. Não sabia como pagar o aluguel da casa, como me virar sozinha. Foi aí que o Rogério apareceu. Ele foi no enterro. Homem bem vestido, falando bonito, dizendo que conhecia minha família há anos. Ofereceu ajuda com os custos do enterro. Depois disse que eu não podia ficar sozinha no mundo, que ia cuidar de mim. Marina riu amargo. No começo achei que Deus tinha mandado um anjo. E quando você percebeu que era o diabo? Devagar. Primeiro eram só ciúmes bobos. Não queria que eu conversasse com outros homens. Não gostava quando eu saía sozinha. Dizia que era amor que se preocupava comigo. Ela pausou para beber água do copo que eu mantinha sempre cheio ao lado dela. Depois, começou a controlar o dinheiro, as roupas que eu usava, os lugares que eu ia. Conhecia bem essa escalada. Predadores sempre começavam assim, isolando a vítima, cortando os laços com o mundo exterior, criando dependência. Quando ele começou a bater? Depois que fui morar com ele. Primeiro foi um tapa porque respondi mal, depois empurrões porque estava demorando para fazer a comida. Cada vez inventava uma desculpa. Marina tocou instintivamente uma cicatriz pequena na testa, quase escondida pelos cabelos. Dizia que era culpa minha, que eu provocava. E você acreditava? Queria não acreditar, mas ela me olhou com olhos cheios de dor. Quando você não tem ninguém no mundo, quando a pessoa que deveria te amar fica repetindo que você é burra, inútil, que ninguém mais ia te querer, uma hora você começa a acreditar. Senti meu peito apertar, pensando naquela menina de 18 anos, órfã, sozinha, sendo convencida de que merecia apanhar, sendo moldada para aceitar o inaceitável. Marina, nada do que você fez justificava ele encostar a mão em você. Nada. Minha cabeça sabe disso agora, disse ela. Mas meu coração ainda duvida às vezes. Ainda acordo achando que mereço estar aqui, que estou sendo egoísta em aceitar sua bondade. Parei o que estava fazendo e me aproximei dela. Escuta bem, você merece ser tratada com carinho. Merece ter comida na mesa, teto sobre a cabeça, alguém que cuide de você com gentileza. Isso não é favor que estou fazendo. É obrigação básica de qualquer ser humano decente. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Por que não encontrei você antes de encontrar ele? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por que mesmo? Se tivesse conhecido Marina há 3 anos, antes do Rogério destroçar sua autoestima, talvez ela tivesse tido uma vida diferente. Talvez porque você precisasse passar por tudo isso para chegar até aqui agora, disse. Talvez porque nós dois precisávamos um do outro neste momento. Naquela tarde, enquanto Marina descansava da lida na horta, fiquei pensando na conversa. Na história dela, nas cicatrizes visíveis e invisíveis que carregava. E comecei a entender que não era só ela que estava sendo curada naquela casa. Eu também estava.
Há 10 anos vivia como fantasma, apenas existindo, sem viver de verdade. Marina havia me dado um propósito que não tinha desde que Maria partiu. Cuidar de alguém, proteger alguém, ser necessário na vida de outra pessoa. Mas também me fez encarar minha própria solidão. Nos últimos anos, havia me convencido de que era melhor sozinho, que pessoas só traziam dor e complicação. Marina estava me mostrando que eu estava errado. À noite, depois do jantar, ficamos na varanda observando as estrelas. Marina segurava uma xícara de chá de camomila que eu havia preparado para acalmar seus nervos. "José", disse de repente, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Como era sua esposa?" Fiquei em silêncio por um tempo. Falar sobre Maria ainda doía, mesmo depois de tantos anos. Maria era luz, disse finalmente. Ria alto, cantava enquanto cozinhava, fazia esta casa parecer viva. Quando ela adoeceu, foi como se a luz fosse se apagando devagar. "Vocês eram felizes?" "Muito. Ela queria filhos, eu também. Tentamos por anos, mas não veio. Quando o médico disse que ela não podia engravidar, ficamos tristes por um tempo. Mas depois decidimos que éramos completos assim mesmo, só nós dois. E quando ela morreu? Quando ela morreu, eu morri junto, só não tive coragem de me enterrar." Olhei para Marina. "Até você aparecer na minha varanda." Ela segurou minha mão. "Obrigada por me contar. Obrigado por me fazer lembrar que ainda estou vivo." Ficamos ali na varanda até tarde, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ela pensando no passado que a aterrorizava. Eu pensando no futuro que havia voltado a ser possível. Quando fomos dormir, Marina parou na porta do corredor. "José, se ele vier, se o Rogério aparecer aqui, ele não vai levar você", disse. "Isso eu prometo." Ela assentiu e entrou no quarto, mas ficou com a porta entreaberta. Outro sinal de que estava confiando mais em mim, se sentindo mais segura na minha presença. Deitei-me naquela noite pensando em todas as histórias que ela havia me contado. Na menina órfã que virou mulher apanhada, na avó sábia que tentou prepará-la para o mundo, no monstro que havia destruído sua inocência e autoestima. E pensei na criança que ela carregava, que nasceria livre desse ciclo de violência, que conheceria apenas amor e proteção enquanto eu tivesse forças para garantir isso. Lá fora, o vento balançava as árvores e as corujas cantavam na mata. Sons que não me assustavam mais, agora que entendia que Marina estava aprendendo a não ter medo deles também. Éramos 2 sobreviventes, aprendendo a viver de novo. 2 corações machucados, se curando um com a ajuda do outro. Mas eu sabia que a paz era temporária. Em algum lugar lá fora, Rogério continuava procurando. E quando chegasse aqui, ia descobrir que Marina não estava mais sozinha e indefesa. Desta vez, ela tinha alguém disposto a lutar por ela. Rogério apareceu numa terça-feira de manhã, quando o sol ainda lutava para furar a neblina que cobria os morros. Eu estava no curral ordenhando as vacas quando vi a poeira na estrada. Uma caminhonete preta subindo a ladeira, dirigindo rápido demais para quem não conhecia os buracos e pedras do caminho. Meu sangue gelou. Larguei o balde de leite e corri para casa. Marina estava na cozinha preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música que a avó costumava cantar. Ao me ver entrar ofegante e suado, entendeu imediatamente. "É ele?" perguntou, a voz sumindo na garganta. "Não sei, mas vai para o paiol dos fundos, agora." Ela não questionou. Pegou a espingarda velha que eu havia ensinado a usar nas últimas semanas e saiu pela porta da cozinha, movendo-se o mais rápido que conseguia com a barriga de 8 meses. Vi quando desapareceu atrás das bananeiras, procurando a tábua solta no fundo do paiol que havíamos preparado como esconderijo de emergência. A caminhonete parou no terreiro, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Saíram 2 homens. O primeiro era alto, magro, com barba rala e olhos que pareciam procurar briga. Tinha uma cicatriz na testa e um jeito de andar que gritava violência mal contida. Rogério, sem dúvida.
O segundo era gordo, careca, suando no calor da manhã. Usava uma camisa social amarrotada e tinha ar de quem estava acostumado a mandar. Pelos trejeitos, eu diria que era policial. "Bom dia", disse Rogério, se aproximando com um sorriso que não chegava aos olhos. A voz era grossa, áspera como lixa. "Estou procurando minha mulher. Disseram que ela pode estar por essas bandas." "Não tem nenhuma mulher aqui", respondi, mantendo a voz firme mesmo com o coração disparando no peito. "Tem certeza, amigo?" O gordo se aproximou, a mão direita pousada no cabo da pistola na cintura. "Marina Santos, grávida de 8 meses, cabelo castanho. Alguém viu ela vindo nesta direção. E quem seriam vocês para estar procurando ela?" "Eu sou o marido dela", disse Rogério, e havia veneno na forma como pronunciou a palavra marido. "E este aqui é o sargento Silva da delegacia da cidade. Estamos investigando um possível sequestro." Sequestro? O desgraçado estava acusando Marina de ter sido sequestrada para forçar as pessoas a entregá-la. Inteligente e canalha ao mesmo tempo. "Não há ninguém sequestrado aqui", disse. "E se houvesse, eu teria avisado as autoridades competentes." "Que é exatamente o que estamos fazendo agora", disse Silva, inflando o peito, investigando uma denúncia. "Escuta aqui, velho." Rogério deu um passo à frente, entrando no meu espaço pessoal. O bafo dele cheirava a cachaça e cigarro barato. "Eu sei que minha mulher está aqui. Posso sentir o cheiro dela." Não recuei. Ficamos cara a cara. Ele alguns centímetros mais alto que eu, mas eu com 40 anos de trabalho pesado nos ombros e punhos calejados de tanto lidar com boi bravo. "Se ela estivesse aqui", disse devagar, "e se não quisesse ir com você, não ia." "Ah, é?" O sorriso dele ficou mais perigoso. "E quem é você para impedir um homem de buscar sua própria mulher? Alguém que não aceita homem que bate em mulher grávida." O clima ficou pesado como o ar antes da tempestade. Rogério cerrou os punhos. Silva pôs a mão no cabo da arma. Eu não me mexi, mas calculei mentalmente onde ficava meu facão mais próximo. "Cuidado com as palavras, velho", disse Rogério, a voz baixa e ameaçadora. "Você não sabe com quem está mexendo." "Sei sim, estou mexendo com um covarde que bate em mulher." Foi quase imperceptível, mas vi quando ele fez menção de me dar um soco. Desviei para o lado e agarrei seu pulso, torcendo com força. Ele gritou de dor e se dobrou. "Calma aí!" Silva sacou a pistola, apontando para mim. "Solta ele!" Larguei Rogério, que se afastou massageando o pulso machucado. Os olhos dele queimavam de ódio. "Você vai se arrepender disso", disse, a voz carregada de promessa sinistra. "Talvez, mas não hoje." Silva guardou a arma nervoso. "Não queremos confusão, seu José da Silva. Seu José, só queremos encontrar a mulher do Rogério. Ela pode estar passando necessidade, precisando de ajuda médica. É uma gestante, pode ter complicações." Gestante. Como se fosse gado reprodutor, não pessoa com nome e sentimentos. "Como eu disse, não tem nenhuma gestante aqui." Rogério caminhou até a varanda sem ser convidado. "Não se importa se eu der uma olhada na casa, né? Só para ter certeza." "Eu me importo sim." Mas ele já havia empurrado a porta e entrado. Silva me lançou um olhar que dizia: "Não faça nada estúpido", e o seguiu para dentro da minha casa. Fiquei no terreiro, escutando o barulho deles, revistando tudo. Gavetas sendo abertas, armários vasculhados, camas reviradas. Meu sangue fervia, mas eu sabia que não podia reagir sem dar a eles desculpa para me prenderem. O barulho durou uns 10 minutos. Finalmente saíram. Rogério visivelmente irritado. "Não está aqui", admitiu Silva. "Está sim", insistiu Rogério. "Eu sinto, ela está escondida em algum lugar." Silva o puxou pelo braço. "Vamos embora, temos outros lugares para procurar." Mas Rogério não queria sair. Ficou me encarando, tentando me quebrar com o olhar. "Escuta bem, velho", disse baixinho, só para mim ouvir. "Se eu descobrir que você está escondendo minha mulher, vou voltar aqui. E quando voltar,
você vai descobrir por que Marina nunca conseguiu fugir de mim por muito tempo. Estarei esperando, respondi, encarando de volta. Cuidado com as companhias que escolhe, seu José, disse Silva antes de entrar na caminhonete. Às vezes a gente se mete em problemas sem querer. Eles foram embora levantando poeira, mas eu sabia que era só o começo. Rogério não ia desistir fácil. Esperei até a caminhonete sumir completamente de vista antes de chamar Marina. Ela saiu do paiol tremendo como folha no vento, o rosto branco de terror. Era ele? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Era. Marina desabou, literalmente. As pernas não a sustentaram e ela caiu de joelhos no terreiro, soluçando como criança perdida. Ele vai voltar. Sempre volta. Ajoelhei-me ao lado dela. Marina, olha para mim. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas. Ele não vai te levar. Enquanto eu estiver vivo, ele não encosta a mão em você. Você não entende, chorou. Ele tem amigos na polícia. Pode inventar alguma coisa, dizer que você me sequestrou. Pode tentar, disse, mas não vai conseguir. Ajudei-a a se levantar e a levei para dentro de casa. Preparei um chá de melissa para acalmar seus nervos enquanto ela se sentava na sala, ainda tremendo. José, disse quando lhe entreguei a xícara, preciso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. O quê? O bebê. Ela pousou a mão na barriga. Pode não ser filha dele. Meu coração parou por um segundo. Como assim? 3 meses antes de engravidar, Rogério me emprestou para um amigo dele, como pagamento de uma dívida. A voz dela era apenas um sussurro. Ele me forçou a ficar com esse homem por 1 semana. Quando descobri que estava grávida, não sabia de quem era. Senti uma raiva tão intensa que teve que me apoiar na parede. Rogério não era só agressor doméstico, era cafetão também. Havia vendido Marina como se fosse objeto. Marina, isso não importa, disse quando consegui falar. Seja de quem for, essa criança vai nascer livre e segura. Mas se Rogério descobrir que pode não ser filha dele, não vai descobrir. E mesmo que descubra, não muda nada. Ela me olhou com gratidão misturada ao medo. Obrigada por não me julgar. Quem deveria ser julgado é ele. E vai ser quando eu terminar com esse desgraçado. Naquela noite, não conseguimos dormir. Eu fiquei de vigia na varanda, a espingarda no colo, esperando ver os faróis da caminhonete voltando. Marina ficou na sala, incapaz de relaxar. De madrugada, ela veio se sentar ao meu lado na varanda. José, disse, se alguma coisa acontecer comigo, não vai acontecer nada. Se acontecer, promete que vai cuidar do bebê? Olhei para ela. Mulher jovem, grávida, assustada, mas ainda corajosa o suficiente para pensar no bem-estar da criança antes do próprio. Prometo, disse, mas você vai criar essa menina. Vai ver ela crescer, casar, ter filhos. Vai ser avó um dia, igual a sua avó foi para você. Marina sorriu no meio das lágrimas. Sonho com isso. Então vamos tornar esse sonho realidade. O sol nasceu vermelho atrás dos morros, anunciando mais um dia de calor. Mas também anunciando que havíamos sobrevivido à primeira batalha. Rogério sabia onde Marina estava agora, e nós sabíamos que ele voltaria. A guerra havia começado oficialmente. Os 3 dias que se seguiram foram os mais tensos de nossas vidas. Marina não conseguia se afastar da janela da cozinha, observando obsessivamente a estrada empoeirada que cortava o morro. Eu trabalhava sempre perto da casa, com a espingarda ao alcance das mãos, o ouvido atento a qualquer barulho de motor se aproximando. Foi na quinta-feira à tarde que a situação se tornou insustentável. Marina estava na horta colhendo tomates para o jantar quando começou a sentir as primeiras dores. Não eram as cólicas normais da gravidez. Eram contrações fortes, regulares, que a faziam dobrar o corpo e gemer baixinho. José! Chamou, a voz carregada de pânico. Acho que o bebê está vindo. Larguei o martelo que usava para consertar a cerca e corri até ela. Marina estava apoiada numa estaca de tomate, o rosto contorcido de dor,
uma mão protegendo a barriga enorme. Tem certeza? As dores estão vindo de 15 em 15 minutos, disse entre dentes cerrados, igual minha avó me ensinou a contar. 8 meses. O bebê estava prematuro, mas podia sobreviver se fosse bem cuidado. O problema era que o hospital mais próximo ficava na cidade, exatamente onde Rogério nos esperava. Preciso te levar para o hospital, disse. Não. A reação dela foi imediata e desesperada. Se formos para lá, Rogério vai descobrir. Ele tem amigos em todo lugar. Vão me entregar para ele. Marina, você precisa de ajuda médica. Se o bebê nascer aqui, por favor, implorou, segurando meu braço com força. Não me leva para a cidade. Não me entrega para ele. Olhei para aquela mulher que havia aprendido a amar como filha, como irmã, como a família que nunca tive. Os olhos dela imploravam mais que ajuda médica. Imploravam confiança. Confiança de que eu não a abandonaria na hora em que mais precisava. Existe alguém que possa vir até aqui? Perguntei. Marina pensou por um momento, lutando contra outra contração. Dona Conceição. Ela é parteira. Mora do outro lado da serra. Trouxe metade dos bebês da região ao mundo. Você confia nela? Ela ajudou no meu parto quando nasci. Minha avó sempre falava dela com carinho. Então é ela que vamos chamar. Ajudei Marina a chegar até a casa, enquanto ela se apoiava em mim a cada nova contração. As dores estavam ficando mais fortes, mais próximas. Não tínhamos muito tempo. Coloquei-a na cama do quarto principal, minha cama, que oferecia mais espaço e conforto. Depois, peguei a caminhonete velha e saí em disparada pela estrada de terra que levava à casa de Dona Conceição. A casa da parteira ficava numa curva da serra, escondida entre pés de manga e jambeiro. Dona Conceição era uma mulher pequena de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque apertado, mãos pequenas mas firmes. Quando expliquei a situação, ela não fez perguntas. Vamos, disse simplesmente pegando uma maleta de couro gasto cheia de instrumentos e medicamentos caseiros. A viagem de volta pareceu eterna. A cada buraco na estrada, eu pensava em Marina sozinha na casa, lutando contra as dores, talvez tendo o bebê sem ninguém para ajudar. Dona Conceição permaneceu calada ao meu lado, mas podia sentir sua tensão. Ela também sabia que partos prematuros eram sempre arriscados. Quando chegamos, encontramos Marina na cama, suando em bicas, as contrações agora de 5 em 5 minutos. Dona Conceição assumiu o comando imediatamente. Ferve uma panela grande de água, ordenou. Pega toalhas limpas, lençóis, tudo o que tiver, e traz aquela garrafa de pinga que vi na cozinha. Pinga? Para desinfetar as mãos e os instrumentos. Vai! Passei as próximas horas numa correria louca. Fervi água, busquei toalhas, preparei tudo que Dona Conceição pedia. Marina gritava no quarto, um som que me partia o coração, mas que, segundo a parteira, era normal e necessário. Primeira vez é sempre mais difícil, explicou quando saiu do quarto para lavar as mãos. Mas a menina é forte, o bebê também está bem posicionado. Vai dar tudo certo? Se Deus quiser e o diabo não atrapalhar, disse com o pragmatismo típico da gente do interior. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho, ouvi um grito diferente vindo do quarto. Depois, o som mais bonito do mundo, o choro forte e irritado de um recém-nascido. Dona Conceição apareceu na porta, sorrindo. É uma menina, pequenininha, mas com os pulmões funcionando direito. Senti as pernas bambas de alívio. E a Marina? Cansada, mas bem. Quer ver? Entrei no quarto devagar, como se fosse terreno sagrado. Marina estava na cama, pálida, mas sorrindo, segurando um pacotinho minúsculo embrulhado numa manta amarela. O bebê era pequeno, muito pequeno, mas se mexia e choramingava com vigor. José, sussurrou Marina quando me viu. Olha ela. Me aproximei devagar.
A criança era linda de uma forma que não conseguia explicar. Careca, vermelha, com uma carinha amassada de quem não estava gostando nada daquele mundo novo e frio, mas perfeita. Como vai chamar? Perguntei a voz embargada. Marina olhou para a filha, depois para mim. Esperança. O nome me atingiu como um soco no peito. Esperança. Depois de tudo que aquela mulher havia passado, abandono, violência, medo, fuga, ainda conseguia olhar para frente e ver esperança. É um nome lindo, disse. Dona Conceição ficou conosco até de madrugada, ensinando Marina a amamentar, verificando se o bebê estava respirando bem, se a temperatura estava normal. Só quando se convenceu de que mãe e filha estavam estáveis é que aceitou descansar. O bebê precisa de cuidados especiais por ter nascido cedo, orientou antes de dormir. Mantenha sempre aquecida, deixe mamar sempre que quiser. E se tiver qualquer problema, me chama imediatamente. Na madrugada, enquanto Marina e Esperança dormiam, fiquei na varanda fumando um cigarro e pensando. Tínhamos vencido a primeira batalha. O bebê havia nascido saudável. Marina estava bem. Mas a guerra ainda não havia terminado. Rogério continuava lá fora, procurando. E agora tínhamos uma criança para proteger também. Uma criança que ele considerava propriedade sua, independentemente de quem fosse o pai biológico. Quando o sol nasceu dourado sobre os morros, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Não íamos mais fugir de Rogério. Íamos enfrentá-lo. Mas desta vez, com uma diferença. Agora Marina tinha uma filha para proteger, e eu tinha duas pessoas que amava para defender. A pequena Esperança havia trazido luz àquela casa. Agora cabia a mim garantir que essa luz nunca fosse apagada pela escuridão que Rogério representava. Entrei em casa devagar, olhei Marina dormindo com a filha no peito e fiz uma promessa silenciosa. Nenhum dos dois demônios do passado, nem o dele, nem o meu, ia tocar naquela família, mesmo que isso custasse minha própria vida. Rogério voltou no terceiro dia após o nascimento de Esperança. Desta vez, veio sozinho. Eu estava na varanda consertando uma cadeira quebrada quando vi a poeira se levantando na estrada. A mesma caminhonete preta, mas agora dirigindo devagar, cautelosamente. Como predador que fareja a presa, mas sabe que ela pode estar armada. Marina! Chamei sem gritar, mas numa voz que ela reconheceu imediatamente como alarme. Leva a menina para o quarto dos fundos, agora! Ela não questionou. Vi pela janela quando passou correndo pelo corredor, Esperança dormindo nos braços, e se trancou no quarto que ficava mais longe da frente da casa. Desta vez, não corri, não me escondi. Sentei na cadeira que acabara de consertar, coloquei a espingarda no colo e esperei. Rogério desceu da caminhonete devagar, olhando ao redor como quem estuda um território inimigo. Usava as mesmas roupas da visita anterior, mas parecia diferente, mais perigoso. Os olhos tinham uma fúria fria que não estava lá antes. Seu José, disse, parando no pé da escada da varanda. Posso subir? Pode falar daí mesmo. Ele riu, mas não havia humor no som. Não vou fingir que não sei que minha mulher está aí dentro. E pelo cheiro de remédio e pano limpo que tô sentindo, diria que ela já pariu. Meu sangue gelou. Como ele sabia? Não sei do que está falando. Claro que sabe. Rogério subiu os degraus sem permissão e se encostou na coluna da varanda, longe o suficiente para eu não conseguir alcançá-lo, perto o suficiente para intimidar. Sabe qual é seu problema, velho? Você não entende que algumas coisas não são da sua conta. Violência contra a mulher é conta de qualquer homem decente. Violência? Ele fingiu surpresa. Quem falou de violência? Eu só quero minha família de volta, minha mulher, meu filho. Ela não é sua propriedade. E a criança é minha, interrompeu, a voz ficando mais dura. Saiu da barriga da minha mulher, foi feita com minha semente. É minha por direito. Direito se conquista com amor, não com pancada.
Rogério caminhou até a beira da varanda e cuspiu no terreiro. Amor, você não entende nada de mulher, não é mesmo? Marina precisa de pulso firme, precisa de homem que coloque ela no lugar dela. O lugar dela é onde ela quiser estar. O lugar dela é do meu lado, cuidando da minha casa, criando meu filho. Os olhos dele se estreitaram. E vou levar ela hoje mesmo. Não vai, não. Ah, vai sim. Rogério sorriu, e desta vez o sorriso era pura maldade. Porque se não levar, vou fazer uma visitinha à delegacia. Vou contar pro delegado que tem um velho aqui que sequestrou minha mulher grávida, que pode ter machucado ela e meu bebê. Ninguém vai acreditar nisso. Não. Ele tirou um celular do bolso. Olha que interessante. Descobri que você não é tão santinho assim, seu José. Conversei com umas pessoas na cidade. Parece que sua finada esposa não morreu só de câncer, não é? Meu coração parou. O que está insinuando? Estou insinuando que morfina demais pode matar qualquer um, mesmo quem já está morrendo de câncer. Rogério guardou o celular, satisfeito com o efeito que suas palavras causaram. Aposto que a polícia ia ficar muito interessada em investigar a morte da Dona Maria. Principalmente se alguém contasse que o viúvo anda escondendo mulheres na fazenda. A acusação me atingiu como um raio. Era verdade que eu havia dado morfina extra para Maria nos últimos dias, quando a dor estava insuportável. Não para matá-la, mas para que ela morresse em paz, sem sofrimento. Mas sabia que nas mãos certas essa informação podia ser distorcida, transformada em acusação de homicídio. Está me chantageando? Estou oferecendo uma troca justa. Você me devolve minha família, eu esqueço o que descobri sobre seu passado. Rogério se aproximou mais. É uma proposta generosa, considerando que posso simplesmente ir na polícia e inventar que você matou sua mulher para ficar com o dinheiro do seguro. Fiquei em silêncio, pesando as opções. Podia atirar nele ali mesmo. A espingarda estava carregada, ele estava ao alcance. Mas se fizesse isso, viraria criminoso de verdade. Marina e Esperança ficariam sozinhas, e mais cedo ou mais tarde, a polícia descobriria o que havia acontecido. Foi quando ouvi a voz atrás de mim. Não precisa escolher, José. Marina havia saído do quarto e estava na porta da sala, segurando Esperança no colo. Mas não parecia mais a mulher assustada que se escondera por semanas. Havia algo diferente nela, uma firmeza que não estava lá antes. Marina? Rogério sorriu como se tivesse ganhado na loteria. Minha linda! Cadê meu filho? Deixa eu ver meu bebê. Não chegue perto dela, disse Marina, e sua voz tinha uma frieza que me surpreendeu. E não é seu filho. O sorriso de Rogério se apagou. Como é que é? Você ouviu direito, Esperança não é sua filha. Claro que é, saiu da sua barriga. Marina respirou fundo e olhou para ele com nojo. Lembra quando me emprestou para o Toninho por uma semana, para pagar sua dívida do jogo? Rogério empalideceu. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Esperança foi feita naquela semana com outro homem. Você pode fazer as contas se souber. Marina sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Você passou 3 anos me batendo para criar a filha de outro homem. A revelação atingiu Rogério como um tiro. Vi quando a realidade penetrou na mente dele, todos os cuidados com a gravidez, todos os planos para o herdeiro, toda a possessividade, tudo havia sido por uma criança que nem era sua. Mentira! Gritou. Você está mentindo! Estou mentindo sobre qual parte? Sobre você me emprestar como prostituta ou sobre a criança não ser sua? Rogério deu um passo em direção a Marina, os punhos cerrados. Sua vagabunda! Vou te matar! Foi quando me levantei da cadeira, a espingarda apontada para o peito dele. Encosta um dedo nela e você morre aqui mesmo. Ele parou, mas a raiva nos olhos dele era pura loucura. Vocês acham que me enganaram? Acham que vão ficar rindo da minha cara? Ninguém está rindo de você, disse Marina. Só estou dizendo a verdade. Esperança não é sua filha.
E mesmo que fosse, nunca deixaria você chegar perto dela. Por quê? Porque você é um monstro. E monstros não merecem ser pais. Marina se aproximou de mim, ainda segurando a bebê. Juntos, fazíamos uma barreira entre Rogério e a criança. Uma família protegendo o que era seu. Vou embora, disse ele finalmente, a voz rouca de ódio. Mas isso não acaba aqui. Vou contar para todo mundo o tipo de mulher que vocês são. Vai fazer nada, interrompi, porque se fizer qualquer coisa contra esta família, eu venho atrás de você e não vou estar preocupado com leis ou consequências. Rogério me olhou nos olhos e viu que eu não estava blefando. Havia algo na minha voz, na minha postura, que o convenceu de que eu era capaz de cumprir a ameaça. Isso não acaba aqui, repetiu, mas já estava recuando em direção à escada. Para nós acabou, disse Marina. Você não faz mais parte da nossa vida, nunca mais. Ele desceu os degraus devagar, derrotado. Chegou até a caminhonete, olhou para nós uma última vez e cuspiu no chão. Podem ficar com a bastarda, disse. Não vale o trabalho mesmo. Entrou na caminhonete e saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira que demorou para assentar. Quando o som do motor sumiu completamente, Marina se sentou na cadeira ao meu lado e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de medo ou tristeza, eram lágrimas de alívio. Acabou, sussurrou. Finalmente acabou. Sentei ao lado dela e pela primeira vez passeei o braço pelos ombros dela. Marina se encostou em mim, ainda segurando esperança, que dormia alheia a toda a atenção. Você foi muito corajosa, disse. Aprendi com você. Aprendi que às vezes a gente precisa enfrentar os monstros para eles pararem de nos assombrar. Ficamos ali na varanda até o sol se pôr, os três juntos, assistindo ao dia morrer sobre os morros. Pela primeira vez em anos, senti uma paz completa. Não era só o fim da ameaça de Rogério. Era o fim da minha própria solidão. 2 semanas depois, Marina e eu fomos ao cartório da cidade e registramos Esperança. No campo pai, ela colocou meu nome. Não porque a menina fosse biologicamente minha, mas porque famílias de verdade não se fazem só com sangue. Se fazem com amor, cuidado e proteção. Hoje, 6 meses depois, nossa vida encontrou seu ritmo. Marina cuida da casa e da horta, que agora produz legumes para a família toda. Esperança cresce forte e saudável, já sorrindo quando me vê e balbuciando sons que me derretem o coração. Não somos uma família tradicional. Somos algo melhor. Somos pessoas que se escolheram, que se curaram mutuamente, que transformaram feridas em força. Às vezes, quando estou trabalhando no campo, paro para olhar a casa. Vejo Marina na cozinha cantando enquanto cozinha, Esperança engatinhando pela sala. E lembro de como era minha vida antes delas chegarem. O silêncio foi substituído por risadas de bebê. A mesa vazia agora está sempre posta para 3. A casa que rangia de solidão, hoje ecoa com vida. E penso que talvez seja isso que significa renascer. Não é começar uma vida nova do nada. É permitir que alguém entre na sua vida e mude tudo que você achava que sabia sobre felicidade. Marina me ensinou que a salvação às vezes vem disfarçada de uma jovem grávida tentando conseguir um pedaço de pão enquanto o mundo segue indiferente. E que às vezes, quando a gente para ajudar, não está salvando só a outra pessoa, está salvando a si mesmo também.